Estamos de volta com a Hora do Mestre. Bom, como a gente já havia anunciado, havia uma notícia de que o Exército Brasileiro estaria praticando tortura. E foi durante uma comemoração, porque aspirantes a oficiais teria concluído o curso, e durante a comemoração houve um excesso, em que eles colocavam os aspirantes, os formandos, para cantar o hino nacional enquanto eles lançavam baldes cheios de água em seus rostos para provocar uma espécie de afogamento. Pegaram sandálias de dedo e ficavam golpeando com sandália de dedos. E ficou veiculado na mídia, porque essas imagens vazaram, que o Exército Brasileiro estaria praticando tortura. Então a gente vai começar a analisar o que precisa ter para falar em tortura e vamos concluir se essa prática por esses membros do Exército Brasileiro praticaram algum crime relacionado à tortura. No nosso quadro a gente acompanha ali. O artigo 1º, inciso 1, descreve como crime a conduta humana de constranger alguém. A gente vê que quanto aos sujeitos, tanto faz quem está constrangendo e quem está sendo constrangido. Qualquer um pode ser autor e pode ser a vítima nesse crime. O meu empregado nesse constrangimento foi violência ou grave ameaça. E tem que estar causando mal, que é o sofrimento físico ou mental. A gente poderia até concluir que esses oficiais do Exército Brasileiro estariam praticando constrangimento contra alguém, usando de violência e causando um sofrimento físico, mental. Pode até ser, mas não basta isso para a gente poder falar em crime de tortura, porque a lei exigiu que tem que ter praticado essa conduta com a finalidade de, artigo 1º, inciso 1, a linha A da lei, obter informação, declaração ou confissão. Pelo que a gente pode relembrar do caso do Exército Brasileiro, não parecia ser esse o móvel dos oficiais. Não estavam querendo arrancar confissão, informação, nem declaração. Estava apenas comemorando de uma maneira, talvez de mau gosto, mas estavam apenas fazendo essa brincadeira de mau gosto. Logo, faltou um elemento para a gente poder falar que aquele crime foi realizado. Para você falar nessa modalidade de tortura, que os estudiosos chamaram de tortura prova, você tem que estar constrangendo alguém, mediante meio violento, causando um sofrimento físico ou mental, visando obter uma confissão. Caso muito corriqueiro, pelo menos que o noticiário, a mídia, ela traz, é policiais torturando um preso para obter uma confissão. Poderia ter policiais torturando um informante, uma testemunha, para que ela desse uma informação, para que ela apontasse quem é o autor de um crime. Porque muitas vezes o policial não tem um suspeito, mas porque está na rua ouve falar que fulano ou ciclano está sempre metido com pessoa errada, vai saber quem foi o autor daquele furto, por exemplo. Vai nessa pessoa e emprega a violência, causa sofrimento para obter dessa pessoa uma informação quanto à autoria de um crime, um furto, um roubo, um crime qualquer. Mas a gente tem que entender que não é só o policial que pode ser autor desse crime. Qualquer um pode ser autor desse crime. Por exemplo, você pode ter dois amigos, Caio e Tício. Caio pede um dinheiro emprestado a Tício. Me empresta 5 mil? O Tício vai e empresta. Ô meu amigo, está precisando, eu te empresto. Passa um mês, passam 2 meses, vai passando o tempo e o Caio não paga. O Tício vai cobrar e o Caio não paga. Devo, não nego, pago quando eu puder e não paga. Um dia o Tício para pensar, meu Deus, o cara está me enrolando. 5 mil é 5 mil. E eu nem peguei um papel, não assinei um contrato.
que o Tício decide fazer? Cerca o Caio em um canto, usa de violência, causando um sofrimento físico e mental, para obrigar que o Caio assine uma declaração, dizendo, confessando uma dívida, para que o Tício tenha pelo menos um documento, tenha um título que comprove esse crédito. Esse credor, que não é policial, é um particular, responde por tortura. Então, é um crime comum, é uma modalidade de tortura que a gente classifica como crime comum, porque tanto pode praticar um funcionário público quanto um particular. Mas a gente verifica que não foi o caso dos militares. Eles não praticaram esse constrangimento com essa finalidade. Se a gente passar para a próxima hipótese, que está no artigo 1º, inciso 1, a linha B, também constitui tortura, você usar do constrangimento, mediante violência, para obrigar alguém a praticar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Por exemplo, vamos imaginar que o Caio e Tício fossem envolvidos com tráfico. E o Caio resolve parar de traficar. Não quero mais traficar, quero sair dessa vida. E o Tício não admite. O Tício fala, Caio, você vai continuar traficando. Tem como largar a firma, tem que continuar. Não, eu vou entrar para a igreja, eu quero mudar de vida. E o Tício submete o Caio a um intenso sofrimento, mediante a prática de atos violentos, obrigando o Caio a continuar traficando. Tício praticou o crime de tortura. Tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Você poderia se perguntar, legal, mas o Caio foi torturado e acabou traficando. O Caio responde por esse crime de tráfico, já que ele estava traficando em razão da tortura que sofreu? Não. O tráfico que até então Caio praticou espontaneamente, voluntariamente, esse ele responde. Esse ele vai ter que pagar a pena que o juiz atribuir. Agora, a partir do momento que ele estava sendo obrigado, através desse constrangimento, esse crime de tráfico ele não tem como responder. Porque a gente leciona em direito penal que crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. Como assim típica, ilícita e culpável? A gente só fala que é crime se essa conduta estiver prevista em lei como crime. Em outras palavras, se houver um tipo penal, um tipo de comportamento proibido pela lei penal. Além de ser típica, além de haver um tipo penal, essa conduta tem que ser ilícita. O que é uma conduta ilícita? É uma conduta que contraria o ordenamento jurídico. Em outras palavras, se essa conduta típica não estiver amparada pela legítima defesa, não estiver amparada por estado de necessidade, não estiver amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, nem estiver amparada pelo exercício regular de um direito, que é um tema bem fecundo, a gente tem que trabalhar isso em outras oportunidades, vai ser uma conduta típica e ilícita. Se estiver amparada por uma causa que exclua a ilicitude, aí não teremos crime. Mas, em regra, a conduta típica, ela é ilícita, ela já é indiciária, já há indícios de que é ilícita. Cabe à defesa provar a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Mas, além de típica e ilícita, essa conduta praticada tem que ser reprovável. Tem que ter culpabilidade. Culpabilidade
é um elemento do crime e tem que estar presente para a gente poder falar que é um crime, segundo a corrente doutrinária majoritária, segundo o entendimento que predomina no Brasil, que adota esse conceito tripartite de crime. Crime é conduta típica, ilícita, culpável. Então, culpável quer dizer reprovável, que tem reprovação. Porque se perguntarem, matar alguém dolosamente é crime? Depende. Pode não ser crime. E se matar alguém dolosamente e não está amparado pela legítima defesa, é crime? Depende. Por quê? Para ser crime, você tem que matar alguém, que é uma conduta típica, tem que ser ilícita, não está em legítima defesa, por exemplo, mas tem que ser em circunstâncias que eu não reprove, melhor, que eu reprove. Tem que provocar um juízo de reprovação. E quando é que eu reprovo a prática de um homicídio, a prática de uma tortura? Quando que eu reprovo? Eu só reprovo essa conduta de torturar, de matar, se a pessoa que praticou, ela é maior de idade, porque se for menor, é inimputável penalmente. Nós não reprovamos a conduta do menor. Se for maior de idade, se não for doente mental, porque se for portador de enfermidade mental, a gente vai ter que constatar o grau dessa doença mental. Se essa doença mental aniquilou a capacidade de entender, ou seja, se aquele doente mental não sabia o que fazia, não tinha nenhum resíduo de entendimento, eu não reprovo, eu absolvo. Porque pode ser que a doença mental não retire completamente a capacidade de entender. Isso tem que ser analisado, tem que produzir prova quanto a isso. Mas se é maior de idade e não é doente mental, eu reprovo. Mas e se essa pessoa for maior de idade, não é doente mental, mas está embriagado, uma embriaguez completa? Eu reprovo a pessoa que não sabe o que faz em razão de embriaguez? Depende. Depende da espécie de embriaguez. Se for uma embriaguez voluntária, eu me coloquei no estado de embriaguez voluntariamente, seja porque eu quis me embriagar, hoje eu vou tomar um porre, nesses episódios que a pessoa sai para beber, ou eu me embriaguei acidentalmente, culposamente. Como assim? Eu fui bebendo e acabei me embriagando. Essa embriaguez não vai me isentar de pena, essa embriaguez não vai retirar o grau de reprovação da minha conduta. Mas se for embriaguez do tipo embriaguez por caso fortuito ou embriaguez por força maior, e for uma embriaguez completa, já que o critério é biopsicológico, eu não vou ser reprovado. Eu matei, não estava em legítima defesa, mas a minha conduta não vai ser considerada criminosa, porque eu estava com embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, o indivíduo vai ao médico, o médico prescreve um medicamento que todo mundo faz uso e não tem o menor problema. Essa pessoa compra esse medicamento, assim que sai do consultório médico, já toma a primeira dose e vai dirigir em direção à sua casa. Só que esse remédio tinha uma concentração de álcool mínima, que não afeta o funcionamento de nenhuma das pessoas, mas esse indivíduo tem uma condição fisiológica particular que ficou completamente embriagado. Era imprevisível, não tinha como prever que esse indivíduo ficaria completamente embriagado. Então ele vai, toma a dose do remédio, fica completamente embriagado, pega o carro, atropela e mata alguém, arruma confusão no trânsito, vai e mata alguém, completamente incapaz de entender,
em razão dessa embriaguez. Essa conduta não vai ser reprovada, porque embriaguez por caso fortuito ou força maior afasta a reprovação. Outra hipótese que afasta a reprovação da conduta, portanto não vai haver crime, é quando o indivíduo atua em erro de proibição. Um erro de proibição invencível, e não tinha como saber que a conduta dele era uma conduta injusta, ofensiva, causava um mal. Pela história de vida dele, pelas circunstâncias de vida, ele não tinha como alcançar o caráter injusto da sua conduta. A gente vai estudar numa aula especial essa questão do erro de proibição. Mas se o indivíduo é maior, não é doente mental, não está embriagado por embriaguez, por força maior, caso fortuito, não está atuando em erro de proibição, eu reprovo a conduta do camarada, a crime. Porém, a lei ainda traz mais dois critérios que afastam a reprovação da conduta do indivíduo. A obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico e, por último, que é onde eu quero chegar, a coação moral irresistível. O indivíduo, quando não tem liberdade de agir, porque estava sob coação moral irresistível, ele não tem a conduta dele reprovada. Vou dar um exemplo. Eu tenho meu filho sequestrado, os sequestradores torturam meu filho, cortam um pedaço do corpo do meu filho, manda para mim com um vídeo e o pedaço do corpo, dizendo: olha, Márcio Caldas, teu filho está em nosso poder. Se você não for lá e matar o Caio, nós vamos matar o seu filho. E o autor vai acabar pressionado, sem liberdade, não tem outra alternativa. O Estado não pode agir desse cidadão que ele sacrifique o próprio filho para salvar um terceiro. Ele não tem liberdade de escolha. Não há possibilidade de exigir desse pai uma conduta diversa. Ele vai lá e mata o Caio para salvar o próprio filho. Então você não tem como reprovar a conduta do indivíduo que está sem liberdade de agir em razão de coação moral irresistível. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver porque estamos trabalhando com o artigo 1º, inciso 1, a linha B, que fala que constitui tortura constranger alguém mediante o emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de determinar que essa vítima pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa. Nós trouxemos aqui o exemplo em que o Caio foi torturado pelo Tício para que o Caio continuasse traficando. E surgiu a questão: e aí? O Caio responde pelo tráfico, caso ele realmente continue traficando? Bom, o tráfico praticado anteriormente, ele vai ser punido. Mas a partir do momento que ele só continuou traficando em razão da tortura, ele poderá ser absolvido em razão da coação moral irresistível. Então, não vamos ter aí uma condenação de Caio. Agora, e o Tício? O Tício que torturou, ele responde pelo tráfico. Ele responde pelo tráfico como autor imediato. E mais, ele ainda vai responder por associação para o tráfico. Vamos dar um intervalinho aqui para a gente poder dar uma respirada e daqui a pouco continuamos.